que se arrumou hoje, Chuchu? Não, a gente fala o tempo todo em tempo, a gente fala em metros, a gente fala em... Como é que a gente chegou a medir, né, a nossa vida? Quantos quilos, quantos litros, quanto a distância? Da onde isso vem? Quanto tempo? Quanto tempo? Da onde isso vem? Quanto tempo? A primeira vez, isso não está na matéria porque a gente já comeu, mas a primeira vez que se mediu o tempo de uma corrida foi aqui na França, do lado ali, ainda não existia a Torre Eiffel, mas era no Campo de Marte. Campo de Marte, onde está a Arena do Vôlei. Exatamente. Eles fizeram uma Olimpíada logo depois da Revolução Francesa, eles fizeram 3 anos de o que eles chamaram de Olimpíada. E na última eles usaram um relógio especial, um relógio de navio. Lá no século XVIII? 1798. Primeira vez que uma corrida foi medida com tempo. E por que tinha que ser um relógio náutico? Porque foi logo depois da descoberta. Antigamente você só conseguia medir latitude, quer dizer, você estava num navio no meio do oceano, você sabia onde você estava em relação ao mundo nesse sentido. E tem latitude e mas longitude. Você não sabia se você estava perto da África ou perto do Brasil, isso você não sabia. Estava no meio do oceano. Então você precisava de ter a medição da longitude. E isso, o que é a longitude? É o relógio. O mundo demora 24 horas para dar a volta, o globo. Então eles precisavam de um relógio muito preciso. Você é tal do princípio da bússola, não? Não. Isso não tem a ver com bússola. Isso tem a ver com quando eles descobriram como medir a longitude. Para você saber onde é que você está. Longitude e latitude. isso foi feito através de um relógio que tinha que ser muito bom. E esse relógio muito bom foi desenvolvido para navio. Então eles usaram um relógio desse para medir pela primeira vez que atleta chegou primeiro, qual o tempo que ele fez, aqui em Paris. Em 1798. Mas temos outras histórias aí, vocês vão ver. Vamos embora ver. Chega uma hora nas Olimpíadas que você começa a precisar fazer contas. Qual o saldo, quantos pontos, o que é necessário para se classificar, qual o tempo, enfim. Essa é uma história cheia de números e tudo começa aqui na França. Napoleão estudou aqui ao lado, nessa que ao longo de séculos foi a principal escola militar da França. E ele tinha a reputação de ser o melhor aluno em matemática, algo que ajudou muito a carreira dele. Isso porque, de certa forma, Napoleão na carreira militar começou meio que por baixo. Era o seguinte, se você fosse nobre e rico, você ia para onde? Para cavalaria, claro, molezinha. O cavalo faz o trabalho mais duro. Se você fosse nobre, mais ou menos, ia para infantaria. Mas para os que vinham de famílias nobres mais simples, que era o caso de Napoleão, sobrava a artilharia, que não tinha a glória do combate e se arrastavam os pesados canhões para todo lado. Só que a artilharia é basicamente matemática. Balística, entre outras coisas, é o cálculo de distância, da trajetória do projétil, geometria, e nisso Napoleão era um craque. Ele até criou um teorema em nome dele. E quando a gente vê um evento enorme como as Olimpíadas, logo vem à mente algo que também depende de número, em que Napoleão era excepcional. Logística, com que rapidez um exército pode se deslocar, quanto de munição levar, quanto de comida é necessário, é muita coisa para calcular. À medida que a França foi conquistando a Europa, foi notando que o mundo tinha um grande problema. Havia uma necessidade de se padronizar medidas de tamanho, distância, quantidade. Por exemplo, comprar bananas é fácil, vender bananas é fácil, você pode contar. Mas e arroz? Uma xícara de arroz? Qual o tamanho dessa xícara? Era tudo muito complicado. A verdade é que para o comércio internacional, tudo era um caos. Nas Olimpíadas na Grécia Antiga, por exemplo, a palavra stadium significava a distância de um tipo de corrida, que seria equivalente hoje a 192 metros. Hoje, estádio quer dizer algo completamente diferente. Foi a partir da França e da força e do prestígio que ela tinha, ali pelo início do século XIX, que se começou a convencer o mundo da importância de ter o mesmo padrão de medidas. Todos os países começaram a entender que era no interesse de todos ter um sistema comum. Metros, quilos, litros, tudo isso é impulsionado a partir daqui. A valorização da matemática foi fundamental para o desenvolvimento da ciência.
olímpico mais rápido, mais alto, mais forte seria impossível sem se poder se medir, comparar a performance de cada atleta. O universo do esporte é também um universo de números. Nosso Vale Tudo até deu uma... Olha só, o Vale Tudo arrumou um tiro de canhão. Pá! Botou mais no Napoleão ali. E o Napoleão Bonaparte que se autonomeou imperador, porque já tinha tido a Revolução, não existiam mais os reis, já era a República Francesa. Ele falou, não, vou voltar, agora eu quero ser imperador. E aí o cardeal, o arcebispo, sei lá, ele falou, não, eu mesmo coloco. Eu boto a coroa em mim mesmo. Eu boto a coroa em mim mesmo. Tem um quadro famoso com ele botando a coroa. Mas ele foi francês por um pedacinho assim, né? Porque ele nasceu na Córcega, que foi uma ilha que 2 anos antes de ele nascer, Gênova, né? Que não existia Itália ainda naquela época. Tanto a Itália quanto a Alemanha só viram países no final do século XIX. Antes eram cidades que dominavam as suas regiões. Então, Gênova vendeu a ilha de Córcega para a França 2 anos dele nascer. Se ele nascesse 2 anos antes, ele teria sido... genovês / italiano. Quer dizer, e o nome dele, inclusive, ele é batizado Napoleon Bonaparte. Era o nome dele, de verdade. Veramente italiano. Veramente italiano. Napoleone. Mas essa história é interessante porque é um momento em que essa questão da matemática que ele empurrou, porque foi na época dele que a França, porque ia conquistando, porque tinha muito poder, ia mais ou menos sugerindo / impondo nesses lugares, olha, agora é assim, a gente vai medir assim, a gente vai comprar assim, vender assim, e todo mundo vai se entender. Que ele virou um idioma comum, que era super importante isso resolver. Hoje, por incrível que pareça, o único país grande que não usa isso, qual é? Estados Unidos. Que é o único, né, o Libras, usa inches, usa, né, outro sistema de medição, milhas, né, coisa que é muito raro no mundo de uma maneira geral. Mas até em termos de esporte, os Estados Unidos tem um lado meio peculiar, né? Aquela coisa assim, futebol americano, beisebol, eles têm uns troços assim de que... E eles se chamam de World Champion para ganhar um campeonato local. Quando ganha o campeonato americano, World Champion. Campeão do mundo. Peraí. Campeão do mundo. Campeão do mundo de beisebol no campeonato americano. Enfim, se acham.